Hoje nós vamos falar sobre como colocar em prática o empreendedorismo. Nós vimos em vídeos anteriores que nem todos nós somos empreendedores natos, empreendedores intrínsecos, que tem aquele DNA do empreendedor. A maioria de nós tem outras naturezas. Nós somos profissionais liberais, nós somos mais cientistas, artistas, ou nós trabalhamos para ter um sustento. Temos alguns talentos, escolhemos alguma coisa que tem mais a ver com a gente e que não necessariamente é a área de grande realização pessoal. Por exemplo, você tem algum talento para matemática, exatas, é minucioso, não faz sentido você ser um curador de uma editora que escolhe romances que vão ser publicados no próximo ano, mas pode fazer o maior sentido para você ser contador. E o contrário também vale. Portanto, é razoável você escolher, ainda que seja só o seu sustento, que seja o seu ganha-pão, um trabalho que tenha algumas condições favoráveis. Por exemplo, tem a ver com seus talentos, não necessariamente seja uma vocação. Todos se lembram que vocação e talento são coisas diferentes. Vocação, poucas pessoas têm, aquele chamado interno, aquela missão que você nasceu para aquilo. Talento, muitos de nós temos. E quando a gente encontra um alinhamento entre o nosso talento, aquilo de que a gente gosta, nem sempre coincide. Eu posso ter talento para cantar e cantar no banheiro óperas completamente fora do tom e todo mundo reza para eu acabar logo o meu banho, porque eu adoro cantar, mas eu não tenho talento. Ao contrário também acontece, eu posso ter um enorme talento para certas coisas, por exemplo, talvez eu tenha um talento para desenhar, eu poderia até desenhar comics, que são animações, etc., mas possivelmente eu não goste disso, talvez eu não tenha prazer em fazer isso. Então nem sempre o talento e o que eu gosto coincidem, mas digamos que você, refletindo um pouco mais, se conhecendo um pouco mais, descubra que tem alguns talentos que coincidem com aquilo que você gosta. O terceiro ponto a alinhar, uma vez que você alinhou talento e gosto, é algo que seja demandado pela sociedade, porque a maioria de nós não ficaria satisfeito em exercer o nosso talento com alguma coisa que nós gostamos, que depois vai ficar jogado numa prateleira pegando pó. Primeiro, porque nós gostaríamos de ser reconhecidos e de ter uma troca social e ter um impacto. E depois, em geral, a maioria de nós também gostaria de ganhar algum dinheiro com aquilo que faz. Portanto, você pode ter um sustento, você pode ter um ganha-pão, que é o seu trabalho, que talvez não seja a sua paixão, mas que tem algum grau de talento, de gosto e alguma demanda. E aí, se o local em que você exerce isso for um local favorável, tem colegas de trabalho agradáveis, tem uma empresa que tem uma maneira de trabalhar que tem a ver com você, você vai se sentir muito bem. Ou você vai trabalhar sozinho, como freelancer, etc. Mas a questão é que ainda que você não seja um empreendedor nato, talvez você tenha um trabalho como profissional liberal, que pode até ser sua vocação, um lado científico, que pode ser sua vocação, artístico, ou nada disso, você não tem vocação nenhuma, você tem talento, tem um sustento. Todas essas situações, no mundo de hoje, podem pedir a você que você, além disto, se transforme num potencial empreendedor. Ou porque os empregos não são mais muito seguros, ou porque você, como profissional liberal ou como autônomo, é obrigado a competir no mercado num formato mais empreendedor, ou porque, de fato, você descobriu uma veia razoavelmente animada para empreender, embora você não tenha aquelas características do empreendedor nato. Nós vimos, só para relembrar, que empreendedor nato é coisa para poucos. Nós falamos, né, que tem mitocôndrias mágicas, um nível de energia e vitalidade excepcional, um nível de otimismo inquebrantável, né, um fanatismo quase, né, pela visão de negócio, enfim, tem uma série de características que não são comuns, que tornam o empreendedor nato, o empreendedor intrínseco, especialmente apto a lidar com cenários que são sempre adversos, porque toda vez que você vai empreender, você luta contra as intempéries da economia, da concorrência, da tecnologia, das mudanças regulatórias,
da concorrência, nós já falamos disso em outros vídeos, que o empreendedor está sempre enfrentando obstáculos. Todos os dias, né? O mundo conspira contra o nosso empreendedorismo, porque o mundo conspira contra o desejo em geral. Mesmo uma viagem que você queira fazer, aparece um furacão no Caribe, você não vai poder fazer aquela viagem, uma avó sua ficou doente na época, faltou dinheiro para fazer a viagem, teve um problema na companhia aérea, portanto, o desejo de fazer uma viagem, para ele se realizar, ele precisa vencer uma série de obstáculos. Agora, imagina uma empresa, de fato. Uma empresa é mais complexa do que preparar uma viagem. Uma empresa implica muitas interações com muitos espaços. Então, nós vamos falar hoje o que você pode fazer para empreender, sendo que você não é um empreendedor nato, não tem aquele prazer natural e aquela aptidão para aguentar os perrengues de uma empresa e fazer tudo isso com maior otimismo e alegria. Você vai ter que vencer alguns obstáculos internos seus, mudar o seu chip, o jeito de pensar e entender algumas coisas. Nós já falamos em vídeos anteriores que não espere com o seu empreendedorismo conseguir a tal da qualidade de vida. Um ou outro pode conseguir, mas pessoas normais, em empreendimentos normais, têm que entender que vão gastar os primeiros anos trabalhando como nunca trabalharam na vida, 24 horas por dia, porque é o natural no mundo hiperconcorrencial. Mas vamos falar de 7 providências que você tem que tomar para se adaptar ao mundo como ele é e engendrar dentro de você coisas que talvez não sejam da sua natureza mais disponível de empreendedor, que você talvez não é do ponto de vista que nós já discutimos. A primeira dica se refere a lembrar-se de que nós estamos num mundo hiperconcorrencial. Então, cada coisa que você for fazer tem que ter primeiro um diferencial. Não basta fazer um sorvete ótimo e botar um carrinho de sorvete na praia competindo com mais 50 marcas de sorvete, ofertas e ainda milho e ainda salgadinhos sendo oferecidos, achando que vão comprar o seu sorvete só porque você levou seu carrinho lá. Você tem que ter um diferencial. Pensar muito. Por que alguém vai querer o meu produto, o meu serviço e não do vizinho? Essa é a primeira regra. Esse diferencial tem que ser forte, tem a ver com o mercado e tem a ver com alguma característica sua real que você pode oferecer. Ou o seu sorvete é mais barato que os outros, ou ele é mais orgânico, ele é mais natural, ele tem um sabor espetacular, ou sabores novos que ninguém nunca usou e inventou na praia, ou ele tem uma forma de distribuição e entrega diferente, ou uma embalagem incrível. Tem que ter um diferencial. Outra coisa que tem que ter o seu produto é que você tem que criar uma inovação contínua. Assim que o seu sorvete começar a vender muito bem, os vizinhos vão começar a copiar. Então, você, ao empreender, você já tem que pensar em ideias novas e já ter o plano B, C e D, ou imediatamente o seu carrinho está tendo sucesso, você abre franquias em outras praias, você tem um co-investidor, ou você, além de vender sorvete, agora vende sobremesas práticas para comerem na praia, geladas, etc. Smoothies, outras bebidas. Você tem que ter constantemente o estoque de inovações. E a terceira coisa, você tem que ter também rapidamente criar um ecossistema. Empresas hoje formam uma espécie de marketplace. Então, se você resolveu empreender e você tem agora sorvete, você tem que ter algo que converse com o sorvete, algum tipo de refrigerante, de suco, uma linha de frutas, frutas frescas, talvez, que além de sorvete você vende fruta e vende sucos, etc. Por quê? Quando um produto não vai tão bem, tem que ter um outro que sirva de hatch, que vá bem, mas que converse com ele. Não pode ser fazer sorvete e, além do mais, vender sungas na praia, né? Ou biquínis, etc. São coisas que não conversam muito entre si, embora até tenha o tema praia, mas é importante ter um ecossistema. Bem, isso tudo se refere à primeira dica, que é entender que o mundo é muito concorrencial. A segunda dica se refere ao seguinte: é necessário investir muito, mais ainda, em planejamento. Em geral, as pessoas planejam um pouco e logo têm o ímpeto de começar. Não faça isso. Tenha paciência. Gaste tempo em planejar minuciosamente o seu negócio.
A ideia de que tem que começar toca, 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 ela vale no sentido de você não ficar 4, 5 anos planejando, que aí o seu negócio já passou o momento, aquele seu sorvete na praia mudou tudo, a praia foi interditada, tem outros produtos que tomaram ali o mercado. Quando você tem uma boa ideia, é claro que você não pode ficar anos e anos planejando, salvo se for fazer uma espaçonave para ir para Marte. Isso requer talvez 10, 15 anos de planejamento. Mas se é para fazer um sorvete e distribuir na praia, claro que você não vai ficar anos planejando. Entretanto, planeje. Planeje cada detalhe, gaste tempo nisto. Seja extremamente minucioso, aprenda com pessoas na área de administração, de gestão, a fazer planejamento, que envolve o tal do business plan, do plano de negócios. Isso tem na internet, isso tem cursos só sobre isso. Não deixe de fazer um plano de negócio. Jamais comece o seu negócio sem isso. O plano de negócio implica resolver uma série de questões, né? Fluxo de caixa, distribuição do produto, inovação, tudo isso tem os prazos, tem que estar muito bem planejado. A terceira dica se refere à sua condição de fornecer, seja o produto ou o serviço, sem ter feito cursos e aprofundado o seu conhecimento no ramo. Então, faça cursos, a não ser que você já seja um especialista em sorvete, gastronomia, ou digamos que você vai abrir uma consultoria. Faça cursos, gaste tempo nisto, faça cursos sobre consultoria, sobre gestão de negócios, sobre fabricação de sorvetes, sobre manutenção de frutas. Prepare-se tecnicamente com o objeto no qual você vai empreender. E formação envolve cursos tanto do ponto de vista mais técnico do serviço ou do produto, como uma formação na área de administração e gestão, que envolve contabilidade, relação com clientes, etc. A quarta dica é que você evite começar um negócio, nem sempre a vida vai te permitir isso, mas se puder, evite, no fio da navalha, já na ponta beira do abismo, sem reservas, sem condições. Tente começar o seu negócio enquanto você ainda tem um emprego. Não espere estar desempregado para resolver empreender. Tente fazer um negócio enquanto você ainda tem reservas. Eventualmente você vende algum imóvel que você tenha que não seja o imóvel de raiz no qual você mora e sua família mora, ou você pega um dinheiro que poupou e reserve isto. E ao empreender, cuide para que você tenha dinheiro suficiente para aguentar meio a um ano de algum investimento e que você consiga talvez investidores, co-investidores, há cursos sobre isso, como conseguir investidores, como trabalhar no ambiente com juros baixos, juros altos, tipos de investimentos que podem ser feitos, que envolvem o sujeito ser seu sócio, graus de risco em que pode correr, etc. Mas evite empreender com a faca no pescoço, sem opção, para ter que esperar, para ter um revés, para ter prejuízos. Você tem que ter o conforto de se concentrar na qualidade do seu negócio e não em pagar a conta do mês seguinte. Então, não estou dizendo que você tem que ser milionário para empreender, mas eventualmente, se você tiver poucos recursos, consiga empréstimos, consiga um colchão e não comece gastando o que não pode, se endividando a ponto de você, no mês seguinte, não ter como pagar as suas contas. Então, isso é muito importante. Também a sua dívida, tome cuidado para não se endividar num grau em que depois você não tem como honrar. E eventuais investidores também tome cuidado para não tomar dinheiro de pessoas que contam com suas próprias poupanças, fazê-las investir no seu negócio com o risco que o negócio tem e depois ter dificuldades de pagar de volta. Portanto, alguns cuidados com essa questão financeira. A quinta dica é: toda vez que você montar o seu plano de negócios, fizer os seus cursos, se preparar, criar diferenciais, etc., entenda que o que você tem é uma tese, é uma hipótese, é uma alternativa. Tome cuidado para não se apaixonar a ponto de se agarrar à sua ideia e o viés do endosso, que é a tendência depois, uma vez comprada a ideia, talvez também com um sócio seu que topou, ou um familiar que te apoia, você ter certeza de que isso vai dar certo. Fique atento ao fato de que você vai testando
vai fazendo pilotos. Então, se é uma hipótese, se é uma ideia e não é uma certeza, faça primeiro um piloto, um protótipo, experimente e vá observando se faz sentido e corrigindo os problemas e apostando de novo em cima e aperfeiçoando isto, ou se você está obtendo sinais do mercado, sinais tecnológicos, sinais diversos de que a sua ideia não seja tão boa assim. Então, entenda que é interessante ao começar um negócio você ter 2 ou 3 ideias alternativas e trabalhe na primeira, mas tenha o plano B e C se a primeira se mostrar inadequada. Muitas pessoas afundam porque elas se apaixonam de tal modo pela sua tese, pela sua ideia e adquirem certeza que não escutam mais os sinais. E por mais linda que seja a sua ideia, ela pode não dar certo. Não cometa o erro de casar com uma posição. Seja pragmático, entenda que você é que está lá empreendendo e existindo. Você não é a sua ideia, você é o empreendedor. A sua ideia é um caminho, é uma ferramenta e um veículo. Você terá outras e muitas outras. Isso faz parte de todo bom empreendedorismo. A 6ª dica é, se você não é um empreendedor nato, um empreendedor intrínseco, e mesmo esses fazem uso desse recurso, provavelmente é interessante para você ter sócios ou parceiros e associados. O que quer dizer isto? Primeiro, talvez você não tenha, por não ser um empreendedor nato, todas as características necessárias para empreender. Talvez você seja muito bom em ter uma ideia técnica, você é um bom engenheiro, você teve uma ideia maravilhosa de fazer um parafuso que não enferruja, com um material mais barato do que o aço, mas você precisa de alguém que seja um bom comercial, você precisa de alguém que seja bom na área jurídica, alguém que tenha uma boa noção de finanças, etc., que tenha experiência. Portanto, você pode ter ou mentores, consultores, sócios e parceiros que te ajudem. Grande parte das startups quebra porque o sujeito tem só um aspecto. Ele é muito bom comercial, ele teve uma ideia genial nisso, ele é muito bom tecnicamente, mas não se cerca de parcerias. Essas parcerias podem implicar que você vai dar uma parte da sociedade às pessoas que têm essa característica que você não tem, ou você vai dar a elas algum outro tipo de vantagem, que a hora que a empresa crescer elas podem ter uma parte dos lucros, enfim, há vários dispositivos, mas evite achar que sozinho, por uma boa ideia, você dará conta do seu negócio num mundo que se tornou bastante complexo e dinâmico. A 7ª dica, ela se refere a você entender como funciona a equação do sucesso e fracasso. Nós já discutimos em outros vídeos que a equação do sucesso e fracasso, ela tem 4 componentes. O primeiro componente é, obviamente, talento. Você tem que ter talento para aquilo que você vai fazer, senão não tem chance de ter sucesso. O segundo componente é garra, esforço. Tem a famosa história, não é, que o sucesso é 1% de genialidade ou talento e 99% de suor. Em grande parte isso é verdade. Talvez os números não batam, mas inspiracionalmente é verdade que é fundamental, ainda mais para quem quer empreender. Nós falávamos que empreender é lutar contra os obstáculos constantes do ambiente, isso é natural, que você tenha muita garra. Outro elemento dessa equação é a questão da sorte. Porque foram feitos inúmeros estudos sobre o papel da sorte nas carreiras e nas empresas. E na maioria das empresas, inclusive grandes empresas, a correlação a que se chegou é que 70% do resultado da empresa depende de circunstâncias sobre as quais ela não tem controle e 30% da qualidade da estratégia e gestão do CEO, o presidente da empresa, os diretores, o conselho, o corpo técnico, etc. Portanto, não adianta ter uma boa ideia, ter gestores geniais, fazer tudo brilhantemente e ter um azar danado. Pintou a Covid na hora que você estava lançando, né, uma rede maravilhosa de baladas à noite. Não adianta você ter um azar danado que você lançou um produto e um cara pegou numa garagem em Israel ou na Holanda
né, uma startup que inventou uma tecnologia que torna o seu produto totalmente desnecessário. Seu produto virou pó antes de ser lançado ou um ano depois de ser lançado. Portanto, a sorte faz parte. O quarto item na equação do sucesso e fracasso é que, além do talento, do esforço e da sorte, é preciso ter ajuda. Ninguém faz nada sem ajuda. E ajuda não é só um mentor, um consultor, um eventual sócio, um funcionário gentil, um cônjuge que te apoie. Ajuda é você estar constantemente buscando no ambiente representar interesses que se veiculem por aquela ideia que você está empreendendo. Então, tanto podem ser pessoas que simplesmente gostam de você, vão ajudá-lo, vão dar dicas, é importante, quanto você tem uma ideia de um serviço, de um produto que vai resolver um problema de parceiros, de pessoas que vão se beneficiar dessa ideia, não apenas os consumidores. Então, tenha a inteligência de fazer-se representante de algum movimento que existe na comunidade. Pode ser contra o ruído de baladas à noite, ou está vendendo, sei lá, fones de ouvido ou tampões de ouvido, pode ser no seu sorvete na praia, que você tem uma parceria com a prefeitura para fazer um serviço de distribuição que não polua e inclua um recolhimento de detritos. Enfim, faça-se representante de tendências, de carências no seu entorno, que torne o seu empreendimento mais forte e mais interligado. Ora, se você entender essa equação, a sétima dica é a seguinte: esteja preparado e emocionalmente, é difícil, mas emocionalmente tranquilo para o fracasso. Você vai fracassar inúmeras vezes. Lá no Vale do Silício, eles têm a ideia de que preferem dar um investimento, um empréstimo para um sujeito que quebrou a primeira ou segunda empresa, se ele quebrou por um azar ou uma inexperiência, mas aprendeu algo com isto e tem um bom projeto e é um sujeito honesto, porque é alguém mais preparado para os reveses do que alguém que ou nunca empreendeu ou só teve sucesso. Usando isso para si mesmo, encare um eventual fracasso como algo altamente provável e possível e tome essa lição dos verdadeiros empreendedores, aqueles empreendedores intrínsecos, os empreendedores natos, que lidam muito bem com o fracasso, porque o fracasso é um estímulo para tentar de novo, mas não necessariamente tentar a mesma ideia, a não ser que a ideia se mostre excelente e o erro, o fracasso foi por uma circunstância. Eles frequentemente jogam a ideia no lixo e fazem uma ideia nova, então não perca o ânimo, porque você fracassou no seu primeiro, segundo ou terceiro projeto, faz parte do show. Por isso que é importante ter alguma reserva financeira, talvez um cônjuge que esteja com um emprego mais estável ou alguém que te apoia e, muito importante, estar emocionalmente preparado para isso. Não encare o fracasso como uma falha, uma derrota sua, mas como algo que tem a ver com no mínimo 70% de aleatoriedade e de erros que você vai cometer, porque não há como você ter aprendizagens complexas sem errar. Por isso que lá no Vale do Silício eles gostam de emprestar para quem já errou algumas vezes. Não há outro modo de aprender um idioma, aprender natação, aprender qualquer coisa, a não ser por treinamento, que implica erro, tentativa e erro, tentativa e erro. É igual ao empreendedorismo. Bem, essas 7 dicas poderão ajudá-lo a se impregnar daquilo que é muito natural para os empreendedores natos, mas que está também ao seu alcance até certo ponto, né? Então saiba que qualidade de vida vai ser algo moderado, que você vai ter que ter muita garra e leve muito a sério esses 7 pontos e mãos à obra, não deixe de ter, mesmo que você tenha um emprego estável, hoje em dia o mundo mudou muito, essa alternativa de empreender, nem que você faça isso em paralelo. Todos nós vamos acabar tendo de, em algum grau, empreender, ainda que você seja dentista, psicólogo, engenheiro ou artista. Faz parte do século XXI. Bem-vindo ao mundo atual. Ele te coloca numa zona de desconforto, às vezes contra a sua natureza, mas te lança ao mar e é preciso ter coragem e navegar.